Olá, voltando agora com o nosso segundo bloco do módulo de mama, eu queria novamente agradecer à plateia, né, por essa tarde de sexta-feira, né, estar conosco, e agradecer a doutora Gisele e o doutor Fernando Meton pelo convite, tanto da coordenação desse módulo como dessa palestra que eu vou fazer agora. Bom, meu nome é Maria de Fátima Dias Gauí, eu sou professora de Oncologia Clínica da UFRJ, médica do Américas Oncologia, pesquisadora do Instituto COI e coordenadora do Grupo de Mama do Rio de Janeiro, e diretora atualmente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, quer dizer, membro da diretoria. Tá? Essa aula que a gente vai realizar agora nos próximos 40 minutos é a respeito dos cuidados e manejo clínico dos sobreviventes de câncer de mama. Acredito que seja uma aula de interesse de várias especialidades médicas, assim como também de outros profissionais de saúde e até gestores, pela alta prevalência dos sobreviventes e também pelo impacto econômico que acarreta. Não tenho conflito de interesses para essa aula. O câncer de mama é a neoplasia mais frequente e a principal causa de mortalidade entre as mulheres no mundo. Felizmente, a mortalidade do câncer de mama vem decrescendo decorrente do rastreamento e de novas terapias adjuvantes. Em consequência, então, do aumento da sobrevida e do envelhecimento da população, o número de sobreviventes vem aumentando. Atualmente, 3 milhões de mulheres com história de câncer de mama são registradas, ou seja, nos Estados Unidos, cerca de 3,6% da população de mulheres. Primeiro, temos que conceituar quem são os sobreviventes de câncer. Esse conceito muda e, dependendo de como ele é realizado, você muda também a estatística. Mas, normalmente, usualmente, usamos o conceito de sobreviventes de câncer de mama para qualquer pessoa com história de câncer de mama, desde o seu diagnóstico até o final da sua vida. Essa definição, então, ela nos leva a incluir pacientes vivas, sem e com câncer, podendo essa paciente estar em diferentes momentos do seu acompanhamento. Pode ser o momento do diagnóstico e tratamento inicial, término do tratamento e segmento sem doença, ou até um câncer avançado no final de vida. Esse quadro é uma estatística americana dos sobreviventes, onde são incluídos carcinomas invasivos, né? Não são incluídos carcinoma in situ, exceto bexiga, e não são incluídos carcinomas de pele não melanoma. E o que a gente pode observar é que a gente tem cerca de quase 9 milhões de mulheres sobreviventes de câncer de mama em 2019, e cerca de 41% dessas mulheres tiveram câncer de mama, tá? Fatores, então, que influenciam a sobrevida, depende, então, da neoplasia, do subtipo molecular dessa neoplasia, da idade do diagnóstico dessa paciente, da extensão da doença, ou seja, do estadiamento, mas também fatores socioeconômicos que acabam acarretando um acesso ao tratamento. A gente vê nessa figura, né, nesse gráfico, um gráfico de sobrevida, onde a gente consegue observar o impacto, né, do estadiamento e também da cobertura de saúde no prognóstico dessas pacientes. A maioria das recorrências de câncer de mama ocorrem dentro dos primeiros 5 anos. Quando a neoplasia é um pouco mais agressiva, como no caso dos tumores HER2 positivos e triplo negativos, essa recorrência pode ser nos 2 primeiros anos, né? Neoplasias luminais, que são mais indolentes, aquelas que são receptores hormonais positivos, elas podem recorrer muitos anos depois. Nessa tabela, eu trouxe para mostrar a importância, quer dizer, cerca de 60% das pacientes sobreviventes têm mais de 65 anos. Entretanto, se a gente observar, 40% têm idades entre 20 e 64 anos. Essa é uma idade, então, produtiva,
né, onde essa mulher, em geral, ocupa um papel relevante na família e mesmo profissional, e a gente precisa, então, de leis que protejam essas pacientes e que reentreguem essa paciente à rotina de vida. Para os gestores, políticas de saúde, visando, então, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e segmento racional dessas mulheres, economizando, então, os recursos, diminuindo a morbidade, aumentando a qualidade de vida e a ansiedade, diminuindo a ansiedade dessas pacientes. Quem deve acompanhar essas pacientes? O oncologista, o mastologista, o clínico geral? Usualmente, os oncologistas acompanham durante o tratamento específico, mas os estudos mostram que não existe diferença no desfecho quando ela é acompanhada por outros médicos, como mastologistas e clínicos gerais. A recomendação da Sociedade Americana de Oncologia é que tumores menores que 5 centímetros e menos de 4 linfonodos, se desejarem ser acompanhados por um clínico geral, que sejam após 1 ano do diagnóstico e que os pacientes e os clínicos dessa paciente estejam cientes da rotina de segmento. E é por isso que a gente vai mostrar para vocês agora qual seria essa rotina, né? Precisamos entender que o segmento dessa paciente é um pouco diferenciado de outras pacientes. Essas pacientes estão vulneráveis a determinados riscos, por exemplo, risco de recorrência de um segundo tumor primário e sequelas de tratamento. A recorrência, então, o risco dessas pacientes de recorrência do câncer está relacionado aos fatores prognósticos do câncer de mama, então, como a gente comentou, o estadiamento, a extensão e até subtipos moleculares. E essa recorrência pode ser local ou à distância, as metástases, né? A história e o exame clínico são os melhores métodos para a detecção de metástases. A gente pode fazer uma revisão de sistemas, abordando, então, sintomas possíveis de metástase e sintomas constitucionais, como anorexia, perda de peso e fadiga, que nos chamam a atenção uma possibilidade de recidiva da doença. O exame físico também deve ser feito um exame local e um exame sistemático. Além da história exame físico voltado para a recorrência, a gente precisa também observar a aderência ao tratamento, mudanças sociais, né, que possam comprometer essa aderência e casos novos de câncer na família, como a gente ouviu na palestra anterior sobre a genética, né? Então, sinais e sintomas de recidivas mais frequentes na recorrência local, pode ser um nódulo ou uma massa na mama preservada ou na mama contralateral, lesão em plastrão, né, nódulos subcutâneos, tumores HER2 positivos, é muito frequente você ter nódulos subcutâneos que às vezes não são bem visíveis, mas melhor palpáveis. Descarga papilar, linfonodos em cadeias de drenagem, até um eritema no local, principalmente se a paciente tinha um carcinoma inflamatório anteriormente, pode chamar a atenção. E recorrência sistêmica, a gente tem que pensar para os principais sítios de metástase, então uma dor óssea localizada ou generalizada, a gente pode, e que não passa permanente, a gente pode pensar em metástase óssea, dor pleurítica, dispneia e tosse, pode-se pensar em metástase pulmonar, lembrando que o pulmão é um órgão muito pouco sintomático. Quando se pensa em metástase hepática, uma dor no hipocôndrio direito, anorexia, náuseas, perda de peso e até fadiga. E em relação ao sistema nervoso central, principalmente quando a gente está diante de uma neoplasia triplo negativa e HER2 positiva. O sistema nervoso central é um sítio frequente de metástase nesses tumores, podendo existir, então, cefaleia, alteração de comportamento, perda motora e sensorial, convulsão e disfunção até vesical. Então, a anamnese e o exame físico é recomendado que seja feito de 3 a 6 meses nos primeiros 3 anos, 6 a 12 meses nos próximos 2 anos e depois de 5 anos, então, anualmente. Se a paciente não tem sintoma, o único exame que deve ser realizado é um exame local, né, um controle, então, das mamas, né, com mamografia. Se houver sintoma, aí sim se parte para um exame específico, exames de imagem relacionados àquele sintoma. Por que isso? Porque, na verdade, fazer exames de rotina de imagem procurando metástase não se mostrou ter ganho de sobrevida livre de doença, nem sobrevida global. Enquanto, se você observar um segundo tumor primário na mama, uma recorrência na mama, isso sim, de fato, tem impacto.
Então, quais são os exames que são recomendados em pacientes assintomáticos? A mamografia deve ser anual e deve ser suspensa quando o risco quando o tempo de vida dessa paciente é menor que 5 a 10 anos. Qual é o objetivo dessa mamografia? É, então, observar uma recidiva ipsilateral, que pode ocorrer em aproximadamente 4%, ou na mama contralateral, em torno de 1%. O benefício, então, vai ser detectar mais precocemente com uma redução de tamanho, uma diminuição, então, do T dessa paciente e até do N. A ressonância de mama só deve ser realizada naquelas pacientes que têm síndromes hereditárias, naquelas pacientes com câncer de mama, com mamas muito densas, onde o diagnóstico foi feito com ressonância, ou na suspeita clínica de uma recorrência na reconstrução de mama, ou quando a mamografia e o ultrassom não foram suficientes para o esclarecimento. A densitometria basal deve ser realizada praticamente em todas as pacientes, principalmente naquelas acima de 65 anos, ou com risco maior de osteoporose, ou naquelas pacientes que vão fazer uso de inibidores de aromatase, ou ainda naquelas que foram submetidas a uma menopausa prematura. O ultrassom transvaginal está indicado nas pacientes em uso de tamoxifeno adjuvante. Tá? Os exames que não devem ser recomendados e que com frequência a gente recebe no consultório. Hepatograma e marcadores tumorais, não existe nenhuma evidência de que marcadores tumorais tenham algum impacto na melhora da sobrevida, cintilografia óssea ou tomografias de tórax ou abdômen, e mesmo o PET scan, que tem uma sensibilidade maior, não existe uma comprovação de benefício de sobrevida. Células tumorais circulantes é um futuro, é uma promessa. Além, então, da preocupação com a recorrência, a gente tem uma preocupação nesses pacientes com uma segunda neoplasia. Isso pode acontecer em torno de 5% dos pacientes. E por que isso pode acontecer? Porque assim, o câncer de mama ele tem alguns fatores de riscos que são comuns a outros tumores. Então, síndromes metabólicas, obesidade, diabetes, sedentarismo, álcool, isso também favorece a outros tumores. Também as síndromes hereditárias, como foi falado na primeira aula, e também neoplasias secundárias ao tratamento, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, que a gente vai abordar agora. Então, a neoplasia mais frequente nessas mulheres que não têm síndromes hereditárias é o próprio câncer de mama. O risco de um segundo câncer de mama, ele varia em torno de 0,4% a 1%, acontecendo principalmente nos primeiros 5 anos. Tá? Decorrente do tratamento, da radioterapia, existe uma possibilidade de tumores sólidos, os sarcomas são os tumores mais comuns, mas também podendo existir câncer de esôfago, de pulmão. Isso acontece, em geral, com uma latência de em torno de 10 anos, tá? E está associado a uma dose acumulativa, a um campo, e a quimioterápicos associados a síndromes hereditárias, mas principalmente a idade onde foi realizada a radioterapia. E por que isso acontece? Acontece devido a um dano subletal da célula. Então, aquela célula irradiada, ela preserva aquele dano que vai favorecer a uma neoplasia posteriormente. Existe também uma incidência maior de neoplasias hematológicas, leucemias. Nessa tabela a gente pode evidenciar apenas, eu trouxe para mostrar o quanto existe o impacto da idade um aumento da incidência da neoplasia. Tá? Então, pacientes aqui com câncer de mama, entre 40 e 59 anos, têm cerca de 4 vezes mais chance do que a população normal, que não foi irradiada, de risco de câncer de outras neoplasias. Tá? Segunda malignidade, então, pode ser decorrente de quimioterapia ou hormonioterapia. Leucemias e mielodisplasias podem ocorrer em menos de 1%, e ela está com uma latência de 2 a 5 anos, principalmente naqueles pacientes que fazem uso de alquilantes. Alquilantes em mama principalmente a ciclofosfamida, tá? Inibidores de topo 2 e platina, que está sendo incorporada agora na rotina de mama, também podem causar leucemias. Tá? O câncer de endométrio é bastante conhecido, que o tamoxifeno, usado principalmente durante um tempo mais prolongado, ele pode aumentar a probabilidade de um câncer de endométrio por causar hipertrofia endometrial. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa recorrência de uma segunda malignidade?
Mudança de hábitos de vida, então, aqueles hábitos de vida que estão implicados, que são fatores de risco para outras neoplasias, como tabaco, exercício físico, controle de peso, alteração de dieta e restrição de álcool, né? Então, a gente deve incentivar esses pacientes, né, que logo que possível, né, mudem esses hábitos. Falando de sequelas, então, de tratamento, que é o nosso último objetivo, né, de acompanhamento dessas pacientes, essas sequelas de tratamento podem ser decorrentes de cirurgia, de radioterapia ou de quimio e hormonioterapia. Tá? Então, as sequelas da cirurgia, depois Mônica pode comentar melhor, mas são sequelas, podem ser desde uma cicatriz mais exuberante, um queloide, que às vezes promove dor, como dor crônica neurológica, seromas, que às vezes demoram a involuir, assim como uma coleção líquida ao redor de implantes pode chamar a atenção para uma segunda neoplasia, um linfoma relacionado à prótese. Para aquelas pacientes reconstruídas, a gente tem que observar uma contratura, uma necrose de gordura, também uma diminuição da mobilidade musculoesquelética e o linfedema, né? O linfedema pode ser na mama, no peitoral, no membro superior, mas, de fato, o linfedema é um sintoma que incomoda muito a paciente e que também tem um manejo de tratamento extremamente difícil, né, com drenagem linfática e fisioterapia, mas com uma pouca resolutividade. Tá? A dor neuropática pode ser tratada com antidepressivos. Sequelas da radioterapia, isso são atualmente é muito mais incomum devido à melhora da tecnologia da radioterapia, né? Então você pode ter plexopatia com dor, impotência funcional, fratura de costela, que eu já vi há algum tempo atrás, mas recentemente eu nunca mais vi, mas linfedema e fibrose, realmente essa chance está aumentada quando se faz a radioterapia, principalmente quando conjugada com o esvaziamento axilar. Doenças cardiovasculares decorrentes da rádio a gente vai comentar, e pneumonites e fibrose pulmonar, lembrando que aqueles pacientes que fizeram radioterapia em fossa supraclavicular, eventualmente vão fazer um raio-x nessa época de Covid, então, e você vê ali uma área de fibrose actínica ou de vidro fosco que pode confundir. Tá? Complicações, então, da terapia sistêmica, o médico que vai acompanhar essa paciente, que não é um oncologista, ele tem que estar familiarizado com algumas complicações relacionadas ao quimioterápico, principalmente cardiotoxicidade, neurotoxicidade, nefrotoxicidade e os sintomas relacionados à menopausa precoce, à disfunção sexual, à fragilidade óssea e os déficits cognitivos, fadiga e ganho de peso. Então, as manifestações clínicas da cardiotoxicidade. Se fala muito em insuficiência cardíaca, óbvio, ela é bastante grave, mas a gente sabe hoje em dia que existem várias outras modalidades de manifestações clínicas de cardiotoxicidade, né? A Sociedade de Cardiologia já reconhece a importância disso, criou, inclusive, um comitê e uma especialidade de cardio-oncologia, né? Então, a insuficiência cardíaca, ela pode ser do tipo 1, quando é uma insuficiência cardíaca com dano irreversível, em geral ela é dose dependente, a droga usual, o protótipo dessa insuficiência cardíaca é a antraciclina, pode ser tipo 2, como uma cardiopatia já reversível, né, que quando você para a droga, você consegue reverter, então, esse processo. Você não tem, numa biópsia, por exemplo, um dano muscular, um dano celular, que o exemplo seria as terapias anti-HER2. Mas também é muito importante arritmias ventriculares e supraventriculares, isso acontece com vários quimioterápicos e atualmente até com hormonioterapia, os inibidores de ciclina. Tá? A isquemia miocárdica cardíaca, né, ela também acontece principalmente naqueles pacientes que já têm história prévia de doença coronariana, mas ela acontece mais com as fluoropirimidinas, né? E a gente usa a capecitabina, que é uma fluoropyrimidina oral, né? E com a radioterapia, como a gente vai ver a seguir. Hipertensão arterial sistêmica está mais
relacionada à terapia-alvo molecular, principalmente aos inibidores de VEGF, como o bevacizumab, que a gente usa raramente em câncer de mama. Mas os eventos tromboembólicos, eles são muito importantes, né? Tanto a quimioterapia como a hormonioterapia aumentam a chance de eventos tromboembólicos. Então, se essa paciente já tiver algum outro histórico, algum outro risco de trombose, essa paciente talvez seja candidata a uma profilaxia. Então, você tem, hoje em dia, alguns scores de risco para uso de profilaxia. Pericardite é muito rara. Então, aqui foi tirada do consenso da Sociedade de Cardiologia, são todas as drogas disponíveis e utilizadas no câncer de mama que podem causar cardiotoxicidade e as manifestações que elas causam. O que a gente pode fazer para a prevenção de cardiotoxicidade? Então, primeiro, o reconhecimento de fatores de risco e reversão desses fatores, controle de diabetes, de hipertensão, de doença coronariana, avaliação de um risco cardiológico basal, o monitoramento dessa cardiotoxicidade por sintomas e sinais, mas isso é um pouco tardio, então o ideal é que a gente acompanhe algumas pacientes que vão usar drogas específicas e têm maior risco com ecocardiograma, com troponina e com BNP. Tá? Agentes cardioprotetores podem ser utilizados nessas pacientes com mais alto risco, como, por exemplo, os beta-bloqueadores e também, futuramente, a gente já tem isso sendo realizado, uma análise genômica daqueles pacientes que têm uma predisposição maior à cardiotoxicidade. Com a insuficiência cardíaca já estabelecida, né, o indicado são inibidores de ECA, né, e também os beta-bloqueadores, principalmente o metoprolol, mas recentemente, nessa última diretriz de cardiologia, também valsartana com sacubitril e inibidores de SGLT2, que são antidiabetogênicos, tá? Aqui só para mostrar para vocês que a Sociedade de Cardiologia está se preocupando com isso, que existe essa especialidade, existe então um fluxo para o acompanhamento dessas pacientes que fazem tanto antraciclina como inibidores de HER2. Tá? A toxicidade cardíaca por radioterapia principal é também a doença coronariana, mas você tem pericardite, doença valvar, alterações de condução, disfunção sistólica e miocardiopatia restritiva. Essa é uma série histórica para mostrar as 4 principais manifestações de toxicidade cardíaca nesses pacientes que receberam radioterapia ou não. A gente pode ver que o grande impacto realmente é na doença coronariana e na insuficiência cardíaca. Para ilustrar, um paciente com pericardite, um espessamento do pericárdio após radioterapia, e também um paciente com uma estenose aórtica decorrente de uma calcificação pós-radioterapia. Outra complicação sistêmica importante é a neuropatia. A neuropatia, o principal medicamento usado no câncer de mama são os taxanes, né, cada vez mais, e, além disso, outros tratamentos subsequentes para a doença metastática também são neurotóxicos, como os inibidores de microtúbulo e também platinas. O que esse medicamento pode acarretar inicialmente parestesias, mas pode progredir até um dano motor, tá? E também perda auditiva. Muitos agentes têm sido utilizados, então, na prevenção, principalmente a pregabalina, que pode ser dado junto com a quimioterapia para tentar diminuir essa neurotoxicidade, e depois da neurotoxicidade instalada, pode ser feito, tem benefício de acupuntura e também gabapentina e antidepressivos. Mas o ideal é justamente a gente evitar, ficar atento e talvez até suspender o medicamento antes de um dano mais importante. Complicações da terapia sistêmica, aqui eu queria comentar bastante em relação à menopausa precoce e à infertilidade. Tanto a quimioterapia como a supressão hormonal, elas podem ser reversíveis. Com a quimioterapia e a supressão hormonal podem causar uma amenorreia temporária, mas também pode ser irreversível, definitivo. A cirurgia e a radioterapia, em geral, são definitivas. Os principais sintomas são semelhantes aos sintomas da menopausa natural, entretanto, são mais intensos, provavelmente porque a menopausa se estabelece mais abruptamente. Cerca de 50 a 70% dos sobreviventes experimentam um ou mais sintomas de menopausa.
tá? Nos pacientes que não têm câncer de mama, a gente sabe que o tratamento mais eficaz é a reposição hormonal, mas naqueles pacientes que têm câncer de mama, principalmente nos pacientes luminais, receptores hormonais positivos, a gente evita a reposição hormonal. Então, em geral, a gente começa com mudança de hábitos, né, diminuição de cigarro, perda de peso, recomendação de atividade sexual regular para que haja uma irrigação dos tecidos pélvicos, controle de hipertensão, do diabetes. E quais são, então, os sintomas que a gente mais usualmente vê na nossa prática? Secura, atrofia vaginal, disfunção sexual. Isso é recomendado, então, lubrificantes e hidratantes, principalmente lubrificantes não à base de água, né, bioadesivos com gel que alterem o pH. Caso não resolva de forma nenhuma, a gente bota na balança e aí é recomendado o uso temporário de estrogênio e também de hidroandrosterona tópico com creme vaginal, sendo sempre discutido com a paciente os riscos, porque os trabalhos ainda são não muito claros e não existem trabalhos robustos de segurança. Laser terapia a gente tem usado com muita frequência, com resultado bastante positivo, a gente pode comentar posteriormente, e em geral a gente evita o uso de estrogênio oral, testosterona e tibolona, tá? A dispareunia também se usa lubrificantes e caso não resolva, novamente o creme de estrogênio. Tá? Sintomas geniturinários, Lutz, a gente sabe que é bastante frequente em mulher, apesar de não existir muita queixa, né? Então, frequência urinária aumentada, desúria, incontinência, urgência urinária, é pouco relatado, mas é bastante frequente, né? A incontinência urinária perturba muito o paciente, a gente tem que graduar essa incontinência, entender exatamente que tipo de incontinência é essa. E essa incontinência, então, ela pode ser por uma diminuição do suporte pélvico, e aí é recomendado principalmente fisioterapia, exercícios pélvicos, o ideal é que seja feito de fato com uma fisioterapeuta, acompanhando com um biofeedback e até pode ser feito eletroestimulação, também uma mudança na dieta e alguns fármacos que aumentam a pressão uretral, como, por exemplo, os alfa-agonistas e duloxetina. Podem ser realizados procedimentos cirúrgicos, dependendo da gravidade dessa incontinência e se os métodos anteriores não resolverem, e pode ser também ocasionado por uma bexiga e uma uretra irritada, causando, então, uma urgência urinária, e aí a terapia farmacológica com antimuscarínico está indicada, a oxiglutinina e o tolterodina, o destrol, tá? Outros sintomas da menopausa que também incomodam muito são os fogachos, que podem ser tratados com antidepressivo, exercício físico, a insônia, déficits cognitivos e distúrbios psicológicos, tá? Em relação à fertilidade e gravidez, a gente sabe que manter uma vida normal, ser capaz de reproduzir, é um dos preditores de bem-estar emocional, e pacientes jovens podem se tornar inférteis, como a gente comentou, a menorreia, após a quimioterapia e hormonioterapia, isso pode se prolongar muito, essa menorreia, e aí coincidir com um período natural, no momento mesmo de uma menopausa. Então, deve ser sempre discutido com a paciente essa questão da infertilidade e recomendado, caso seja o desejo dela, a preservação dos óvulos e o encaminhamento com um serviço especializado. A maioria dos estudos não demonstram que a gravidez aumenta o risco de recidiva do câncer de mama, muito pelo contrário, parece até diminuir. Eu trouxe esse estudo apresentado no JSOL de 2013, mostrando, então, essas curvas de sobrevida, mostrando que não houve um malefício nem na sobrevida livre de doença, nem na sobrevida global nas pacientes que engravidaram depois de um câncer de mama. Essas são as drogas mais relacionadas a um dano ovariano, principalmente ciclofosfamida, methotrexate, que a gente já usa muito pouco, e com um dano desconhecido, doxorubicina e taxanes, tá? Apesar da ASCO recomendar que a gente realmente converse com esses pacientes, que façam aconselhamento, esse levantamento de 2006 mostrou que 40% dos médicos acreditavam que a gravidez aumentava o risco de recorrência.
e 30% recomendavam, inclusive, o aborto. Então, isso é uma questão bastante importante para esses pacientes, para os médicos que vão acompanhar esses pacientes, entenderem a importância de manter essa paciente com a capacidade de procriar e entender que não existe um malefício nessas pacientes em ter uma gestação depois do câncer de mama. Para evitar preservar a fertilidade, existe a possibilidade de se usar inibidores de LH-RH. Esse estudo é o mais robusto, o POEMS, que além de avaliar a questão da diminuição da interrupção da menorreia, ele também mostrou, a gente pode ver aqui, uma capacidade maior das pacientes gestarem depois de quimioterapia quando usaram inibidores de LH-RH. Entretanto, algumas meta-análises não confirmaram esse benefício depois, então a gente ainda tem dúvidas, né, da aplicação do LH-RH em relação à preservação. Mas o que esse estudo mostrou de interessante é que também o uso dos agonistas LH-RH junto com quimioterapia não tiveram malefício. Era uma dúvida que a gente tinha durante um tempo se a associação de hormônio com quimioterapia era prejudicial. Então, essa é a meta-análise de 2015. Essa meta-análise foi muito influenciada pelo estudo POMS e, por isso, foi uma meta-análise positiva, mas meta-análises posteriores não mostraram esse mesmo benefício. Certo mesmo, a eficácia maior vem da criopreservação do embrião, tá? É o método mais eficiente. Na impossibilidade, a criopreservação de oócitos, a gente tem, hoje em dia, várias clínicas especializadas, métodos seguros para induzir a ovulação, né? Então, esses pacientes devem ser encaminhados. Em crianças, a gente usa tecido ovariano. Outra consequência da menopausa precoce também da quimioterapia é a perda óssea decorrente de quimio, de corticoide, de hormonioterapia, dessa menopausa precoce. E então a gente deve realizar a densitometria óssea basal, como eu já havia comentado, e anual, indicar exercícios físicos regulares e abandonar alguns hábitos como café, fumo, mate, que possa diminuir a osteopenia, tá? Aqui é só para mostrar que, naturalmente, a mulher vai tendo uma osteopenia natural e quando, depois de hormonioterapia e quimioterapia, se torna muito mais exuberante essa perda óssea, tá? O tratamento, então, da perda óssea, a gente pode primeiro usar uma profilaxia, quando a gente sabe que vai fazer inibidor de aromatase, e que vai piorar a saúde óssea desses pacientes. Existem já estudos, né? Eu coloquei 2 estudos com bifosfonatos orais e 2 estudos com bifosfonatos venosos, EFEST ou FEST, que a gente usa para evitar uma osteoporose. Ele pode ser iniciado junto com a quimioterapia, com a vantagem que a gente sabe que os bifosfonatos podem também diminuir a recidiva do câncer de mama, tá? Recentemente, a gente tem também o denosumab, que é um anti-RANKI, que também tem as mesmas finalidades, tanto profilática como diminuição da recidiva do câncer de mama. O tratamento da osteoporose, quando a osteoporose está definida já, em geral a gente usa os bifosfonatos, tá? Também, se existe deficiência de cálcio e vitamina D, a gente repõe cálcio e vitamina D. Não existe ainda um consenso, né, entre baixa de vitamina D e câncer, apesar da mídia falar bastante sobre isso. Outra sequela importante que a gente valoriza menos é a fadiga. Os pacientes se queixam muito de fadiga durante a quimioterapia, essa fadiga permanece por 6 meses, depois, em geral, ela melhora, mas ela pode permanecer até em função da hormonioterapia. Claro que a gente tem que descartar causas secundárias, como depressão, anemia, hipotiroidismo, mas melhora a fadiga, o exercício físico, uma dieta adequada, antidepressivos, se for o caso, estimulantes e psicoterapia. Disfunção cognitiva também é muito negligenciada. A mulher na menopausa já tem um déficit cognitivo, com a quimioterapia isso também piora. A piora não é muito importante, mas ela acontece principalmente na habilidade verbal e espacial. E as sequelas de distúrbios psicológicos. Então, a gente tem que lembrar
que essa paciente ela sofre crises existenciais com diagnóstico, com tratamento, e ela pode, então, decorrente disso, ter depressão, ansiedade, e até em pacientes que já têm problemas psiquiátricos antes, desenvolver algumas síndromes psiquiátricas. Lembrando que a depressão tem um impacto na qualidade de vida, na aderência ao tratamento, tá? E, consequentemente, até na sobrevida do paciente. Ela é bastante frequente, a depressão, mas esse gráfico aqui nos mostra que apenas 30%, 25% dos pacientes ela é reconhecida e tratada, e apenas 3% ela é encaminhada para um outro profissional específico para atuar nesses distúrbios neuropsicológicos. Em conclusão, a qualidade de vida está comprometida em 1 a 4 sobreviventes, principalmente por problemas físicos, 1 a 10 por problemas emocionais. A paciente com câncer de mama precisa, então, ter ajustes na sua vida física, social, emocional e espiritual para voltar ao seu novo normal. Problemas relacionados sociais, relacionados com amigos, familiares, sexualidade, intimidade, isso acontece frequentemente. Problemas profissionais e financeiros e até espirituais, de acordo, devido ao diagnóstico e ameaça à vida. Esses problemas são, então, relatados principalmente nos 2 primeiros anos, mas eles podem se perpetuar cerca de 30% nos próximos 5 anos. Então, é importante que exista uma reabilitação física e psicológica desses pacientes, com uma equipe multidisciplinar, fisiatras, nutricionistas e terapia ocupacional. E apesar, então, dos prejuízos que a gente consegue observar nessas mulheres, apenas 50% dos pacientes sobreviventes de câncer são, de fato, encaminhados por um suporte psicológico. Então, cabe a nós, médicos que acompanham esse paciente, a estimular mudanças de hábito de vida, né, exercício físico, parar de fumar, ingerir menos bebida alcoólica, porque isso tem impacto não só na qualidade, como na recorrência. Tá? E lembrar, então, que o segmento dos sobreviventes faz parte de uma linha de cuidado do câncer, não é menos importante. Por último, só para mostrar, isso é uma celebração, né, da Susan Komen, uma corrida que é promovida no mundo inteiro. Tá? Eu queria, então, agradecer mais uma vez e essa oportunidade de discutir esse tema que eu considero tão importante e chamar para discussão, eu permaneço como coordenadora, os nossos panelistas. Tá? Gostaria, então, de chamar a doutora Lilia Lerner. Gostaria, então, de chamar a doutora Lilia Lerner. Doutora Lilia é médica do Grupo Américas, oncologista clínica, também pesquisadora do Instituto COI, tá? Nossa colega no Instituto. E doutora Mônica Travassos, que já foi apresentada, mastologista do Hospital Samaritano, também grande companheira. Obrigada. Doutora Lília? Obrigada, estão me ouvindo? Quero agradecer o convite, né, dos organizadores, parabenizar o doutor Fernando Meton, a doutora Gisele Marinho, e parabenizar a excelente aula da Fátima, que conseguiu passar toda essa trajetória, né, no qual a mulher, ao fazer o diagnóstico do câncer de mama, né, e ela passa, né, desde o momento do impacto do diagnóstico até todos os efeitos do tratamento, né, e algumas sequelas que ficam. E essas pacientes ficam conosco, com o oncologista, com o mastologista, né, acompanhando o dia a dia. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender, né, que essa paciente ela vai sempre ter medo da recidiva, então, exames, né, então acho que foi muito bem colocado pela Fátima, né, que pedia tomografias, cintilografias, vários exames, isso não vai causar nenhum impacto na sua sobrevida global, pelo contrário, né, a gente vê o quanto é estressante
para aquela paciente passar por exames, o medo, né, da recidiva. E a gente tem cada vez mais, né, visto pacientes vivendo muito, porque nós temos o diagnóstico precoce, isso através de exames de rastreio, campanhas, né? A gente acaba de sair aí do Outubro Rosa, que faz essa conscientização, né, para o diagnóstico, e associado a cada vez mais terapias mais específicas, né, direcionadas para cada caso, né? Então isso faz aumentar a sobrevida da paciente. E a gente tem que aprender a lidar com as sequelas, né, do tratamento. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar conosco, isso só nos ajuda, né, a ter a equipe de cardio-oncologia nos ajudando a evitar cardiotoxicidade pelas drogas, pelos tratamentos, e quando aí acaba evoluindo, né, para essa cardiotoxicidade, então a gente ter tratamentos específicos. Então, isso também está evoluindo, não só o diagnóstico, né, a evolução do diagnóstico, como as terapias específicas, né, tratamentos, né, menos com técnicas mais modernas, né, e trazendo aí terapias para esse controle, né, como você exemplificou muito bem a questão aí da menopausa, né, a mulher ela entra na menopausa, pode entrar na menopausa com a quimioterapia, ou a gente tem que ofertar aí a hormonioterapia antiestrogênio, né, e aí essa paciente vai ter muitos sintomas, né, então nós temos antidepressivos que podem nos ajudar, como você citou, a laser terapia, né, que tem demonstrado um resultado muito favorável, né, ela traz um aumento da lubrificação, ela faz uma regeneração ali celular, o que diminui a dispauremia, diminui esse ressecamento, trazendo assim qualidade de vida, né? Porque o tratamento e a doença acaba trazendo, muitas das vezes, uma menopausa precoce, né? Além disso, né, nós temos aí os sintomas, né, as sequelas da cirurgia, que a doutora Mônica Travassos pode nos explicar melhor ainda, né, Mônica, sobre os eventos que a cirurgia, o esvaziamento axilar, essas sequelas que a cirurgia, né, para a cura da paciente, ela acaba acarretando, né, esses sintomas. Sim, obrigada mais uma vez à equipe. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Fátima, Meton, Gisele pelo convite. Bem, vamos aqui tentar falar passo a passo, né, qual é o nosso dia a dia. Graças a Deus, cada vez mais a gente está tendo mais sobreviventes. Graças a Deus, a gente está podendo dar esse suporte. E que a gente faz parte dessa equipe multidisciplinar. Isso que é o mais importante. E com isso também a gente aprendeu, além das drogas que a gente tem para lançar a mão, a gente aprendeu com o passar do tempo a modificar a forma do nosso acolhimento. Eu acho que isso, de uma grande maneira, ele vem impactando no tratamento do nosso paciente como um todo. E, assim, escalonando cada parte que a Fátima tão bem abordou, as complicações da cirurgia, como dor crônica, a neurológica, isso tudo a gente, ao iniciar com o esclarecimento do que vai ser essa cirurgia, de como vai ser essa cirurgia, com o consentimento informado para a paciente, que é importante ela ler, reler, entender, tirar as dúvidas do que ela pode encontrar pela frente. O paciente, tendo esse entendimento, ele vai saber conduzir todo esse questionamento. A dor crônica, a gente vai passar o tratamento para isso, a gente vai mandar no caso de cicatriz, se ela está achando que a cicatriz não está sendo o funcional para ela, está desagradando, a gente fazer uma melhor abordagem, explicar o que foi necessário nessa cirurgia.
E com o acometimento do seroma, que é o líquido que se faz pós-cirúrgico, que é normal acontecer, a gente explicar como é que a gente faz a abordagem para a retirada desse seroma, e se ele ficar por hora, várias vezes recidivando, como que a gente faz o tratamento, isso dá uma segurança de tratamento para esse paciente. A paciente que reconstrói, ela tem que entender que a gente não vai deixar a mama dela igual ao que era. A gente vai deixar da melhor maneira que ela pode ter para esse momento, porque ela vai fazer uma cirurgia oncológica e com isso ela pode ter efetivamente, esteticamente falando, não aquilo que ela esperava. Então ela tem que estar preparada. E quando ela está preparada, ela aceita melhor essa condição. E a contratura, explicar, olha, a contratura ela é normal de acontecer, não é com você ou só com você que teve câncer de mama. A contratura, quando se bota uma prótese, ocorre na maioria dos casos. A questão de necrose, quando se tira muito tecido, porque quer salvaguardar a integridade da saúde do paciente, explicar que ela pode acontecer se deixar um retalho muito fino. E a questão de dor músculo-esquelética, a gente tem que ter na nossa multidisciplinaridade a fisioterapia trabalhando conosco. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente, na multidisciplinaridade, vai dar o respaldo pro paciente daquilo que ele realmente necessita. Eu não sei se eu consegui falar... Começa isso. E eu acho que quando a gente começa, né, com essa equipe multidisciplinar, desde o início, né, fazendo logo a fisioterapia, identificando rapidamente esses sintomas, é mais fácil revertê-los, né, e controlar melhor. Apoio psicológico, era engraçado que logo no início, quando o COI começou e falava-se, o apoio é porque ele tem tudo, tem toda a multidisciplinaridade ao redor. Isso é importante. A gente pensa que não, vai passar para psicólogo, o paciente não entende isso. Não, eu não quero psicólogo, eu vou ficar falando da minha vida. Eu falei, não, vai falar do estado atual da sua vida, você fala para outro psicólogo. Terapeuta. Nesse momento você precisa sim de um psicólogo, nesse momento sim você precisa de um clínico, nesse momento sim você precisa de um cardiólogo. Mas eu não tive nada, nunca nada no coração. Mas olha só, amor, não é questão de você ter. Você vai poder, em algum momento da sua vida, apresentar alguma alteração. Então, para isso, a gente tem que prevenir. E, como sempre, a prevenção é uma atividade física, a gente tem que falar para essa paciente, olha, você tem que fazer. Você tem que explicar por que tem que fazer. Olha, a gente na menopausa engorda com os medicamentos. Caso você tenha a necessidade de fazer, vai engordar mais ainda. Essa gordura vai para o terceiro espaço vai para o fígado vai se transformar em estrogênio. Você simplesmente está alimentando uma doença futura. Então, vamos lá, porque quando a pessoa entende o que ela pode passar, ela literalmente briga por isso. É o que está acontecendo hoje, mesmo a gente em meio à pandemia. O que a gente fez? A gente deu 2 passos para trás, para dar 5 para frente, para ter um entendimento do que é a doença. Então, enquanto a gente não entende que essa doença, o câncer de mama, ela é uma doença comportamental também, que você precisa modificar o seu comportamento, as pessoas não vão adiante. Então, você tem que entender que isso impacta no nível de tratamento por si. Não é um tratamento só dos médicos, é um tratamento em conjunto com o paciente. O paciente tem que fazer parte, não é só o medicamento que vai tratar, não é só a cirurgia que vai tratar. É ela que vai se tratar, modificando principalmente o comportamento dela. Eu não sei se teve alguma pergunta, mas você, como moderadora e palestrante, pode falar. Não, eu, na verdade, não vi nenhuma pergunta. Estou aqui atenta, né, mas não chegou no chat nenhuma pergunta. Eu queria só fazer uma colocação, né, que eu até fiz uma provocação ali na minha aula, né, que é a questão das leis, né, brasileiras, né,
que protegem muito pouco essa mulher, né? Eventualmente, a gente tem no consultório algumas mulheres que querem fazer um concurso público e são proibidas, né? Elas não podem assumir um cargo público, né? Pelo fato de ter tido um câncer de mama, tá? E, por outro lado, eu já tive situações de pacientes que, por conta disso, queriam se aposentar e também não tinham direito de se aposentar, né? Porque não eram inválidas. Então, assim, eu queria só colocar esse lado, né? Que eu acho que, assim, nos Estados Unidos e mesmo na Europa, você tem uma proteção muito maior para essa mulher, né, do que a gente tem aqui no Brasil, né, e sinalizar a importância, né, de ter ao lado da gente, nós médicos, os advocacies, né, quer dizer, todas as sociedades, né, não médicas, né, que têm lutado, né, para justamente melhorar o direito dessas pacientes, porque já não basta, né, o sofrimento dessas mulheres com a interrupção da vida delas, lembrando que eram mulheres em atividade, né, mulheres que tinham sonhos, que tinham projetos, que sofrem quase um atropelamento, né? Esse projeto é interrompido, né? Então, assim, isso já causa um sofrimento enorme, né? Elas têm que se recriar, né? Sofrem mudanças importantes na vida e ainda não têm um amparo legal, né? E muito pelo contrário, né? O que a gente vê são algumas situações de dificuldade, né? Que elas encontram, né? Para retornar a essa vida normal, né? Entre aspas, né? Sem falar as questões de relacionamento, a gente vê com muita frequência, eu acho que os oncologistas e mastologistas, que nesse momento difícil, né? Muitas mulheres terminam um casamento, né? São até abandonadas pelo marido, eventualmente até pelos filhos, né? Então, assim, a gente sabe, a gente vivencia isso no consultório, todo esse sofrimento, né? Então, eu acho que, no mínimo, a gente precisaria ter leis que apoiassem um pouco mais essas mulheres. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante, que a gente fala da parte sexual da mulher. Ela quando entra na menopausa, onde a gente está falando aqui do tumor, câncer de mama, a ocasionalidade, onde dá mais a partir dos 50 anos. Então, ela está nesse momento também, ela está entrando na menopausa, e ela, naquele momento que ela está tendo ressecamento vaginal, perda de libido, e, enfim, inúmeros problemas associados à menopausa, ela tem o câncer de mama. Então, tudo aquilo que a gente podia fazer de tratamento, terapia hormonal, a gente cai por terra. Então, a mulher chega, já tive questionamento aqui, de a paciente chegar para mim e falou assim, o que adiantou viver? Se para depois disso eu tive um câncer de mama e agora eu não posso usar hormônio. E assim, na hora eu não sabia realmente o que falar, eu falava assim, não, ajudou muito. Ela falou, não, eu estou ressecada, eu não tenho mais vontade nenhuma de ter sexo. Para mim, o meu marido virou o meu inimigo. Então, eu falei, olha, vai ver que ele era seu inimigo antes, você não sabia. Aí, mas entendeu? Mas o problema todo é que a gente não consegue realmente lidar com essas questões, porque se tem ressecamento, tem a falta da libido. Então, mas não é só o ressecamento, são vários outros propósitos que se acoplam naquele ressecamento. Então, se você fizer leis, são quantas sessões? São 3, mas aí a paciente está ansiosa por aquilo, não melhora. O que você vai dar de tratamento adicional? Por isso, como bem vocês falaram, que a equipe multidisciplinar ela é importante. Nessa trajetória de sobrevivência do paciente, eu acho que talvez o mais importante de tudo, aonde impacta com custos e mais outras coisas, é saber ouvir o paciente, saber ouvir essa queixa e determinar linhas de tratamento que, por vezes, são muito mais fáceis para lidar do que a gente tentar qualquer outra terapia. A gente é um papo ótimo, ainda mais entre mulheres aqui, mas o nosso tempo está terminado, né?
Então, eu gostaria de agradecer muito a participação da Lília e Mônica. Mônica é extremamente elogiada pelas pacientes que ela acompanha no consultório, esse jeito dela bem descontraído de ser, agrada imensamente, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? E a contribuição de vocês para esse evento. Vamos, então, terminar. Um abraço. Obrigada. Agora acho que eu saio. Opa, acho que eu saio, né? Para você.